outro ser humano assim, ó, tranquilo. Pastora, o que é isso? Isso é uma manifestação, isso é um inimigo. Ele entrou mesmo. Mas por quê? Se os pais são evangélicos, os pais são o pastor, que geralmente, né, o pessoal sempre coloca, né, filha de pastora, filha de pastor, né, porque o pessoal tem um dizer, filho de pastor é pastor, né, e o que eu quero falar? O que acontece? Essa criança, se você for lá atrás, e você for procurar saber quem foi a sua família, por exemplo, o seu avô, o seu bisavô, a sua avó, aí da parte da mãe, da parte do pai, eles andaram em caminhos que o Senhor não habitava, serviu outros deuses, e eles vêm acompanhando. E geralmente eles pegam o primogênito, entendeu? E eles esperam. Geralmente hoje, eu já vi crianças, gente, de 5 anos se manifestar. Eu já vi. E ele ficou, eu acompanhei ele até 6 anos. 6 anos. E ele se manifestava mesmo, que ninguém conseguia. E aí foi uma coisa assim que eu comecei assim, a observar, e eu falei assim, e eu peguei amor tão grande por ele, e eu falei assim, eu começava a jejuar. Eu jejuava por ele, e eu orava por ele, até que um dia eu cheguei, abracei ele, e comecei a repreender, ele desfaleceu. E aí eu fui perguntar para a mãe por que ele agiu daquele jeito, né? Aí a mãe falou que ela vivia, né, no outro lado, e ela tinha apresentado ele, né? Então, ela começou a ir na igreja, e lá trabalha com libertação, na época eu era obreira, né? E aí Deus começou a fazer o sobrenatural. Deus começou a transformar, libertar, né? E ela também, eu vi também um demônio também pegar ela, falar assim para vocês, né? O AVC, né? Ela deu um AVC na igreja. Aí eu saí, eu fiquei tão desesperada, né? E ela foi entortando, gente, a boca, o olho, né? Não tem muito tempo isso, não. Resumindo a história, nós que era obreira, a gente já tinha visto muita coisa, e aí a gente pegou e falou assim, não, a gente viu lá que tinha um irmão que trabalha no corpo de bombeiro aqui de Brasília, né? Falei, a gente pediu, pede lá logo para vir, porque... E a pastora tranquila, calma, ela foi lá, pregou, falou da palavra do Senhor, depois ela desceu do altar, e aí ela foi até aquela pessoa, e ela começou a orar e repreendeu. Demorou um pouquinho, irmãos, viu? Porque não era um, era vários. Amém? Amém. Eu vou perguntar, se tiver errado essa informação, você pode me corrigir, mas é o que eu já ouvi, mas eu não tive nenhuma, vamos falar assim, um estudo propriamente dito para comprovar isso. Que as pessoas, quem trabalha nessa área, fala que, sobre as crianças, que elas têm a visão aberta até os 7 anos, qualquer criança. Assim eu já ouvi falar, no sentido que ela percebe o mundo espiritual, ela vê vultos, ela vê coisas, até os 7 anos. Eu queria saber se isso tem algum fundamento mesmo, porque eu também, né, eu identifico com algumas coisas que a senhora falou aí, quando era criança também via muitas coisas, mas eu não entendia, não tinha ninguém para me instruir, não cresci num lar evangélico, então, eu tinha muitos sonhos, eu sempre tive muitos sonhos, desde os 3 anos de idade, eu consigo contar um sonho aqui agora que eu tive quando tinha 3 anos de idade, em detalhes. Então Deus me usa nessa área também de sonhos. Eu queria saber, assim, se isso procede, né, dessas crianças
que tem esses vultos, vê esses vultos ou tem essas, experiência, porque a visão dela é aberta. Até